Boa tarde, amigo, como vai? Nós estamos aqui no nosso vídeo e gostaríamos primeiro de pedir desculpas para você que nos acompanha em nosso canal, porque nós por muito tempo paramos de gravar vídeos por vários motivos, falta de espaço, falta de tempo, o ambiente não é propício, né? Muito barulho aqui onde eu moro, mas a gente quer voltar a gravar vídeos. De forma que a gente convida vocês a acompanharem o nosso canal. Vocês que já acompanham o nosso canal sabem que a gente fala mais de peixes, de aquarismo, mas a gente vai pedir desculpas porque a gente vai falar mais agora de aquaponia. Então, se você gosta de plantas e de peixes, eu acho que está no canal certo. A gente vai relatar primeiro algumas dificuldades que a gente teve com o ambiente de aquaponia. Porque, teoricamente, é muito simples, você cria o peixe alimenta as plantas, mas surgiu muitos problemas. A gente está com essa aquaponia há mais de um ano, e durante todo esse tempo a gente passou por muitas dificuldades. E a gente agora, com um pouco mais de experiência, mas mesmo assim a gente vê que essa aquaponia que está hoje aqui, está mal cuidada, na verdade, porque eu fiz uma cirurgia e não pude dar manutenção adequada, eu fiz a reforma aqui da laje, eu crio em laje, né? Crio as tilápias aqui na laje de casa, a aquaponia na laje, e era descoberto, e agora eu coloquei um telhado, então teve reforma, caiu o cimento na caixa dos peixes, teve que mudar, teve que tampar a aquaponia, então ela ficou bem mal cuidada, a descarga não funcionava, ela não dava o fluxo, o sifão Bell não funcionou durante esse tempo, então muitas plantas morreram, e a gente vai mostrar com mais detalhes depois, a gente vai passar filmando aqui os peixes e as plantas, e aí depois a gente fala em outros vídeos, mais adiante, o que a gente quer fazer. Aí a gente vai filmar, né? Vai filmar fazendo decantador, que nós não temos decantador, e tudo mais. A gente notou algumas coisas aqui, porque gravar tudo de cabeça não dá. Alguns problemas que a gente teve. O primeiro problema que a gente teve, o primeiro problema grande realmente, foi fazer o sifão Bell funcionar. Se você não sabe o que é sifão Bell, é o que a gente põe na cama de cultivo e quando chega no nível da água, ele dá descarga e a água abaixa. Então dá aquele efeito maré, sobe e desce, oxigenando as raízes das plantas. Mas a gente teve um problema muito sério, porque todo vídeo que a gente via não falava que tinha que colocar um danado de um joelho no final dele. E aí a gente fazia, como a caixa dos peixes ficava debaixo dessa cama de cultivo, não precisava de joelho, então não funcionava, não funcionou. E aí a gente viu uma explicação em inglês que falava que tinha que colocar o joelho. E aí quando a gente colocou o joelho, como mágico, funcionou o sifão Bell. Então o primeiro problema que a gente teve foi falta de conhecimento mesmo, porque a gente via as pessoas falando como montar o sifão, mas as pessoas tinham a cama de cultivo mais longe da criação dos peixes. Então elas naturalmente colocavam o joelho para direcionar a água. A gente não, a gente como já ficava de baixo, não teve essa necessidade, então não funcionava. Então um dos problemas foi colocar esse joelho, depois que a gente colocou esse joelho, funcionou normalmente. E um problema que a gente tem até hoje, um dos outros problemas, porque a gente comprou uma outra bombona para fazer, mas hoje a gente não tem, a gente vai mostrar a estrutura, a gente não tem um decantador. O que acontece com a falta de decantador? No começo nada, é uma maravilha, os peixes são pequenos, você joga só ração, eles comem aquela ração, vai para a cama de cultivo, na cama de cultivo a gente colocou minhoca, funciona perfeitamente, as plantas desenvolvem bem, porque cai bastante matéria orgânica aqui, que as minhocas comem e aí soltam o adubo, né, o humus de minhoca, tudo funciona muito bem. Mas com o passar do tempo, você vai colocando mais coisas, aí você quer colocar uma alface para o tilápia comer, outra planta, aí ela cai, aquela raiz, aquela folha, o talo, ela começa a cair ali, começa a entupir. Tilápia gosta muito de hortelã, por exemplo. Você dava hortelã, aquele galho ficava lá, depois ia para a bombona, onde ficava a bomba, que puxava a água para a aquaponia, que movimentava aqui, né, o coração do sistema, a bomba, e aí ela entupia, e aí tinha um problema muito sério, toda hora tinha que desentupir. No começo a gente usou uma bomba conhecida, todo aquarista deve conhecer, a Sarlo Beto, a Sarlo, né? Da marca Sarlo. A gente usava a 2.700 e ela funciona muito bem, mas o problema é que a captação de água dela tem uns
os cortes são muito próximos uns dos outros, a grelha que ela usa entra na ponta para não entrar sujeira para a bomba, é muito próximo, muito fechadinho. Então a própria ração, a fibra da ração entupia aquilo constantemente. A gente teve um problema, então a gente nem recomenda usar a sarlo beta. A sarlo, né? Não é sarlo beta, não sei nem porque eu estou falando sarlo beta. A sarlo, a bomba sarlo. Então a gente não recomenda essa bomba, ela entope muito, mas também pela falta de decantador. Então quando a gente agora vai mexer, vai começar a pôr a aquaponia, vai dar uma reformada aqui, uma repaginada, e vocês vão poder acompanhar todo esse processo. A gente já comprou uma outra bomba, essa bomba já está funcionando, uma bomba que é mais para lago, então ela aguenta mais sujeira dentro dela, e a gente vai montar o decantador. Um outro problema que a gente teve é a questão do tempo. A gente está entrando em setembro agora, é época de chuva, e agora a gente conseguiu cobrir isso aqui, pôs um telhado, usou telhas transparentes aqui, mas antes isso aqui era aberto. Então as plantas ficavam ao relento e o tomate cria fungo. E a gente não teve experiência, então a gente plantou um tomate amarelinho, muito gostoso, deu um pé muito bonito, bastante tomate, a gente tirou sacos inteiros de tomate, foi uma coisa maravilhosa. Só que aí começou a chover, em um instantinho ele definhou. Né? Ele vai ficando amarelo, ele resseca as folhas de baixo para cima, né? da raiz para a ponteira dele, e aí perdeu, secou e não aguenta o fungo, né? E a gente não tinha experiência, não sabia que era fungo, a gente achava que era natural, que ele ia recuperar, e aí depois a gente foi pesquisar na internet, o pessoal fala, joga leite, joga leite. E você joga leite com água naquele negócio, não faz diferença nenhuma, não faz diferença. E aí o tomate começa a definhar mesmo você jogando leite, porque você joga leite agora, daqui meia hora estava chovendo, era descoberto, então lavava tudo também, não é? Mas o leite também não é um fungicida muito forte, né? Ele protege, tem um óleo, eu acho que o óleo do leite que tenta dar uma protegida na planta, mas também não faz muito efeito. Então a gente tem fungicidas muito melhores, né? Por exemplo, a calda bordaleza, o óleo de ninho, né? São fungicidas mais fortes, que realmente resolvem. Exposição ao tempo, a gente falou, problema de chuva, né? Então chovia, lavava. E aí o problema da chuva também, que dependendo do volume, você lava a água do sistema, porque começa a entrar muita água aqui na cama de cultivo, ela cai no tanque dos peixes, aí a tanque do peixe começa a transbordar, ela sai, o excesso, aí dá uma TPA, né? Até bom nesse sentido, mas é ruim porque tira um pouco do nutriente da água, né? A água dilui nessa água da chuva, que não tem nutriente nenhum, então as plantas também sentem muito. Mas o principal é a exposição ao tempo, é a questão dos fungos nas plantas, principalmente no tomateiro, que é muito sensível. É molhar ele e ele pega fungo. É uma coisa extraordinária. E outro problema que a gente teve, que também a gente não viu ninguém falando a respeito, né? É a questão de colocar uma boia com entrada de água direto no sistema. Por que acontece? Como a água fica circulando o tempo todo, constantemente, ela rapidamente evapora. Né? Por exemplo, a minha aquaponia ficava exposta ao sol, então ela evapora muito rápido. E aí acontece um problema muito sério, porque eu cheguei em casa uma vez, fui olhar aonde uma bombona que eu coloco a bomba, eu não coloco direto no tanque dos peixes, eu coloco numa bomba separada, numa bombona separada, ela estava seca. Aí o problema é sério, porque a água não circula, aí os peixes ficam sem oxigenação, a bomba pode acabar queimando, é um problema muito grande nesse sentido. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter uma entrada de água constante com boia. O nível abaixou, automaticamente a água repõe. Se você tiver que colocar todo dia um tanto de água aqui, pegar a torneira, ligar e jogar, não fica bom, não faça isso. Coloque, então, direto do sistema da rede, da rua mesmo, não tem problema com cloro, esse tipo de coisa. A quantidade de cloro é muito pequeno. Então você pode colocar direto, que ele vai entrando aos poucos, mesmo que entrar com cloro não vai fazer diferença numa caixa de 1000 litros, não faz diferença, porque é só uma reposição, né? Você não vai tirar 20% da água e jogar água com cloro lá. Mas essa reposição, mesmo com cloro, não vai fazer mal. Então tem que ter uma boia que ela meça o nível, abaixou, ela permite a entrada da água. Tá? Outro problema que a gente teve, a bomba queimando. A gente utilizava essa bomba Sarlo, a gente começou com a bomba, na verdade, modelo SB 2100,
e aí ela não estava dando conta, a gente achou que a oxigenação estava baixa, e a gente colocou uma bomba, comprou uma outra bomba SB 2700, colocou essa bomba, deu uma melhorada, só que o sarlo, o eixo dela não é de cerâmica, eixo de cerâmica, é de aço, e esse aço rapidamente ele desgasta, porque a gente mexe com a aquaponia, e você vai ver, você mexe com a argila expandida. A argila expandida, ela tem alguma areinha colado nela, e com o tempo isso vai soltando e cai no sistema, e essa areia na água, ela cai no impeller da bomba, e aí ele fica girando ali, em um instantinho ele corrói aquele ferrinho de dentro, e aí a bomba queima. Então a gente tem as duas bombas que a gente teve da Sarlo, a 2.100 e a 2.700 queimaram. E aí é um problema sério, porque ela queima, a água não circula, falta oxigenação, os peixes morrem. Então a gente estava com cerca de 180 tilápias num tanque de 1.000 litros, já é um número muito grande, e faltou oxigenação, porque a bomba não circulava, ela queimou, e aí a gente perdeu muito peixe. Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Quando a gente coloca um excesso de peixe, não pode faltar nem luz, nem oxigenação, né? Então a gente vai falar mais adiante em outros vídeos, mas é importante, além da bomba de circulação, que leva a água de cultivo, colocar também um oxigenador separado, né? Porque se a bomba queimar, o oxigenador dá conta. Então aquele de aquário que a gente tinha, que soltava aquelas bolinhas, aquilo é o suficiente, né? Tem modelos melhores, mais fortes, que aguentam oxigenar um volume maior de ar para dentro do tanque, mas tendo aquilo já é o suficiente para manter os peixes vivos. Então, se a bomba parar de funcionar, porque pode acontecer, mesmo o eixo sendo cerâmica, um dia ele vai romper, então é necessário ter uma oxigenação separada da bomba, né? Uma experiência que a gente teve aqui nesse ano dentro de aquaponia. Outro problema que a gente teve, além da falta foi a falta de oxigenação. Na bomba queimou, é um problema que faltou oxigênio, mas um outro problema é que mesmo com a bomba circulando, a gente só tinha uma bomba circulando, a de 2.700, faltou oxigênio. Porque as plantas, todas essas plantas, elas estão pegando da água também oxigênio, principalmente à noite. As plantas também, elas consomem oxigênio da água, também junto com os peixes. Então, é uma concorrência. Então, para as plantas ficarem bonitas e vistosas, também precisa de bastante oxigênio, não somente os peixes. E os peixes, para crescerem, aí você fala assim, mas meu peixe não cresce, eu ponho comida, a água está boa, mas o peixe não está crescendo. É falta de oxigenação. Então tem que ter uma oxigenação bem desenvolvida no sistema. Só uma bomba circulando, jogando a água na cama de cultivo, voltando para o tanque dos peixes, dependendo do volume de peixe que você tiver, não será suficiente. Tá? Então a gente tem que complementar isso com oxigenador. Não pode ser somente a bomba, ou se não uma bomba mais forte, que você coloca aquele oxigenador Venturi, né, que ele usa a própria força da bomba, da água, puxa o oxigênio, mistura ali. De alguma forma você tem que ter uma complementação, não é só a circulação da água será suficiente. Dependendo do volume de peixe que você tem no sistema, é necessário colocar um nível acima de oxigênio, né? Você tem que colocar dar um plus nessa quantidade de ar que você joga para dentro da água. Uma coisa interessante também, um problema que a gente teve nesse tempo, é porque quando a gente criou, a gente vai mostrar mais adiante, vocês não estão vendo agora, uma caixa de 100 litros. Uma caixa d'água de 100 litros que a gente começou a fazer o cultivo nela. E essa cama, que é a maceta de construção, que ela tem 2x1, ela é bem comprida, bem grande. A gente comprou ela para fazer justamente essa aquaponia. E o problema que a gente tem é que a gente começou usando conexões de 32 milímetros. No começo funciona muito bem, porque você põe argila, a argila está limpinha, tem poucas raízes de planta, então você tem um volume grande de água. Então, a saída de água sendo muito larga, assim, de 32 milímetros, ela precisa bastante volume de água para funcionar bem o sifão Bell. Porque senão ele chega no nível, ele começa a entrar água, mas ele não dá o efeito sifão. Então ele não desce, fica sempre cheio de água a cama de cultivo.
E a gente começou com 32 milímetros, começou muito bem. Aí a gente plantou tomate, depois a gente plantou melão, e aí entupiu de raízes o sistema. Aí a raiz, junto com a argila e resto das plantas que vão ficando, e as minhocas aqui, vai ocupando os espaços vazios que tem entre a argila, então o volume de água diminui. Diminuindo o volume de água, não tem pressão suficiente para fazer o efeito sifão funcionar. Numa conexão em canos de 32 milímetros. E a gente teve que reduzir para 20 milímetros. Aí funcionou. Então tem que ter um cuidado, usar canos de 3/4 ou superiores, eles podem dar esse problema. Então usa sempre de 20 milímetros, mesmo sendo uma cama de cultivo maior, não tem problema, der o suficiente. Essa cama de cultivo aqui, ela tem um adaptador reduzindo para 20 milímetros, que a conexão dela é toda 32 milímetros, mas a gente colocou uma redução, aí funciona adequado. A caixa de 100 está desativada, a gente vai montar mais adiante, a gente vai mostrar para vocês o que a gente planeja fazer nos próximos vídeos, mas então é necessário observar essas questões também, que ninguém fala. Você fala assim, está funcionando agora, mas depois não vai funcionar, porque vai aumentando o volume de raízes, ok? Um outro problema que a gente teve, falta de experiência, que a gente não sabia, é porque a gente comprou as tilápias novinhas, coloca no sistema, elas vão crescendo, aí foi chegando o verão estava forte, agora a gente está entrando na primavera, né? Então na primavera é o começo de tudo, é agora que você começa a pensar em aquaponia, porque agora o clima começa a ficar mais quente, e agora é o momento, o inverno não é, o outono não é o momento. O momento é a primavera, é o início, porque você vai pegar a primavera, o verão e depois o outono que começa a esfriar, mas as tilápias estão mais resistentes, estão maiores, elas suportam a queda de temperatura e no inverno você abate as tilápias. Você não precisa gastar dinheiro com aquecimento. A gente mora aqui no Sudeste, em Belo Horizonte, e aqui o clima é sempre um pouco quente, mas às vezes a temperatura baixa para 10 graus. No inverno, por exemplo, até menos de 10, chega a 8 graus. Então tem que ter um cuidado muito grande com as tilápias, porque elas novas não suportam frio. Então a gente colocou as tilápias, e aí chega no verão, o que aconteceu? Elas pulam, né? Começa a época de acasalamento, elas começaram a pular da caixa, e a gente chegava aqui todo dia, tinha tilápia para fora da caixa, que a gente não pode acompanhar o tempo todo, chegava e já estava morta, tinha que jogar fora, não serve para comer, vai perdendo dinheiro com isso, né? Então tem que tampar a caixa. Você vai ver que a nossa não está tampada, de vez em quando a gente chega aqui está com uma tilápia para fora, mas como a gente planeja fazer uma repaginada no nosso sistema, a gente vai colocar também uma tela tampando para as tilápias não pularem do sistema. Quanto na época de frio, por exemplo, a gente passou o inverno, a gente não perdeu peixe por causa do inverno aqui, porque as tilápias já estavam maiores, mas elas não pulam no inverno, nem no outono, mas agora a primavera começou a esquentar, elas já pulam, né? Então, principalmente no verão, é um cuidado muito grande, tem que ter um cuidado muito grande. Outro problema que a gente teve na aquaponia, é um problema sério, é falta de nutrientes no sistema. Então você põe as plantas, elas começam a desenvolver, começam a ficar bonitas e de repente as folhas começam a nascer curvadas, não desenvolvem muito bem, ficam pequenas. Ou as plantas, por exemplo, o tomate não dá o fruto, dá o ponto preto, o fruto não desenvolve, a hortaliça não fica bonita, não cresce. Esse pé de alface, por exemplo, ele pendoou, ele já não está bom, né? Esse aqui já ficou para dar semente, a gente não sabe porque a gente já deixou um outro aí, que deu bastante semente, esse provavelmente vai virar comida para tilápia. Mas esse aqui é o problema, a gente não tem um decantador. Então é saber que vai colocar esse pé, mesmo ele amarrado para o caule não ficar lá, vai cair um monte de fibra, essas fibras vão para a bomba e vão entupir a bomba. Então, o dia que eu colocar esse aqui, pode saber que nos próximos 2 dias eu vou ter problema de ter que limpar a bomba. Mas a gente vai alimentar para não perder, porque chega nesse tamanho aqui, as folhas não estão com sabor agradável, elas ficam amargas, porque o alface ele cria um leite. Então, a gente teve, nesse período de 1 ano, muitos problemas com a aquaponia. Então, a gente foi criando alguns mecanismos para superar esses problemas.
Quando a gente for refazer a aquaponia, você vai poder acompanhar, aí a gente vai falar de mais detalhes, o que a gente está fazendo para evitar os problemas, né? Porque a gente falou de problema, mas não falou de solução. Então, nos próximos vídeos, quando a gente for refazer o sistema, a gente vai começar a falar das soluções. Por que a gente está fazendo de determinado modo para evitar os problemas que a gente já teve. A gente convida todos vocês agora para acompanhar o nosso sistema. A gente vai pegar a câmera, vai ver que ele está feio, não está bonito, a água dos peixes não está boa, mas é para ver o problema. Ele ficou aqui abandonado durante um tempo que eu fiz a cirurgia, mas agora a gente vai dar essa repaginada. Então você vai ver, saindo de uma coisa tão feia do jeito que estava, ficar uma coisa bonita, tá bom? Vamos lá? Então, começando aqui, a gente colocou uma maceta pequena aqui, de forma que a gente pudesse plantar algumas sementes. Então a gente tem tomate, alface, rúcula, que não ficou bonita a rúcula. Esse pezinho de tomate é um filhote daquele tomate ali. A gente arrancou um galho, plantou aqui e ele está enraizando. Né? Aqui tem umas plantas. Realmente aqui não está muito feio. Isso aqui não é a melhor forma de fazer uma sementeira na aquaponia. A gente vai mostrar como é que fica depois. Né? Aqui a gente tem uma alface que a gente perdeu. Aqui essa cama de cultivo, ela está em baixo nível de argila. Nós vamos colocar mais argila, então a água sobe muito aqui, que não é bom, porque pode dar mosquito. E a gente vê aqui a gente tem uma batata doce, e se vocês perceberem aqui, deixa eu ver se vai focar. Focou. Tá vendo aqui, ó? Pulgão. Gente, desculpa que meu dedo tá com um corte feio. Mas a gente tem pulgões aqui, muitos pulgões, tá vendo? Toda a planta, ela acabou desenvolvendo bastante pulgões. Então, o pulgão a gente está em luta aqui. A gente está jogando fumo, não funcionou. O fumo não joga, eu lavei com fumo, assim, e pimenta. E aí, foi de tarde, de noite, já estava cheio de novo de pulgão. Então, não funciona. A gente vai usar óleo de ninho e ver se funciona. Dizem que não funciona. Aqui a gente tem morangos, vários morangos, alguns deram alguns morangos bonitos, e esses morangos tiveram um problema muito sério, a gente vai mostrar mais na frente ali, tá? Algumas rúculas que a gente semeou direto na cama de cultivo, tá? Essa aqui a gente fez uma sementeira, pôs as sementes, mas aqui a gente simplesmente jogou as sementes, aí elas cresceram. Esse aqui é manjericão, a gente tinha aquele manjericão italiano com aquelas folhas largas, né? Muito gostoso também, mas a gente resolveu plantar uma outra variedade agora. Aqui um pé de tomate, esses aqui são aqueles tomates grandes para salada, está desenvolvendo bem, daqui a pouco a gente vai amarrar ele no teto, aproveitando, mostrando para vocês o teto, tá vendo? São telhas transparentes que a gente utilizou. Aqui melão muito gostoso, gente, vale a pena plantar no sistema de aquaponia, dá muito bem no sistema de aquaponia, né? Tem que ter um reforço de nutriente, mas fica muito bonito. A gente tem com a maceta no chão, porque a gente vai utilizar essa maceta, a gente vai mostrar adiante, a gente tem essa maceta de 1 metro por 1 metro para complementar essa maceta que tem 2 metros, e aquela caixa d'água de 100 litros foi essa caixa d'água aqui que a gente teve problema com ela, né? A gente está cheio de argila aqui, mas ela deu esse problema, porque ela entupiu de raízes aqui, aí a conexão de 32 milímetros não dava descarga. Então a gente vai refazer isso aqui depois, mais adiante, a gente vai usar um outro sistema, não é com argila, mas quando chegar no momento adequado que a gente for fazer isso, vocês vão poder acompanhar. A gente tem um tanque de peixes que a gente vai mostrar adiante, mas a gente tem essa caixa d'água, que a gente fez uma reforma aqui, tirou ela do sistema, que era abastecer a casa, a gente comprou uma caixa de plástico, né, aquelas de PVC, sei lá como é que fala aquilo, e a gente comprou essa, a gente aproveitou essa, vai lavar ela, e vai montar o sistema de aquaponia. Ela vai entrar debaixo do sistema da macera aqui, debaixo dessa bancada de aço que a gente fez. A gente vai colocar essa caixa d'água aqui debaixo, a outra não cabe, porque ela é aquela de 1000 litros de plástico, ela não cabe. Então ela vai ter que ficar do lado. Aqui a gente vê morango, gente, olha os morangos bonitos, tá vendo? Muito bonitos os morangos, estão crescendo, estão ficando bonitos. Então, morango é uma coisa que vale a pena plantar. Isso aqui, gente, eu não sei o que é isso. Eu achava que era um maracujá, mas ficou muito tempo dentro de uma caixinha como essa aqui, então as raízes não desenvolveram, a gente tirou e colocou aqui.
Aí começou as folhas nascerem bonitas, grandes. Tá vendo como que as folhas cresciam poucos? Porque tinha pouco nutriente ou como é que fica? Tá vendo? A gente colocou aqui, a raiz tem espaço, pegou mais nutriente, as folhas ficam bonitas. Mas a gente não sabe o que é isso, a gente vai arrancar. Se fosse maracujá, a gente ia deixar. E aí, o que aconteceu? Que principalmente com o morango, vocês vão poder acompanhar aqui, ó, tudo seco, tá vendo? O que aconteceu com esse morango? O fluxo, ele não funcionava. Ele ficava sempre aqui no nível mais alto de água. Ele não subia e descia. Como ele não oxigenava bem a água, as plantas foram morrendo. Então, a gente tinha vários pés de morango muito bonitos aqui. Eles secaram quase todos. Alguns sobreviveram, vamos dizer assim. E aí, depois que a gente consertou o sistema do sifão Bell, aí o sistema começou a funcionar. Ele começou a crescer bonito e começou a dar bastante morango. Tá vendo? Pés novos aqui estão crescendo agora. Então, eles estão crescendo e dando morango ao mesmo tempo, né? Eram para ter chegado nesse momento aqui e já estarem bem bonitos. Não precisava crescer, né? Mas como ele ficou um sistema sem nutriente, feio, aí ele não desenvolveu bem, acabou morrendo todas as plantas. A gente tinha tomate aqui, perdemos os tomates também. Aqui um exemplo, aqui, ó. A gente tem um pote de sorvete, ele é furado embaixo, a água entra, e aqui a gente fez plantar semente, uma sementeira. Aí a gente plantou esse tomate e ele acabou ficando aqui. E ele ficou aqui e acabou dando aqui, ó. Tá bonito, tá começando a dar tomate, eu nem sei que tomate que é esse, tá vendo? Mas é que ele tá um negócio. Como ele não está direto na gama de cultivo, a raiz não pode crescer muito, ele não cresce muito bem. Então você vê que tem umas folhas pequenas, umas folhas que não crescem, tá vendo? Outras começaram a desenvolver, porque a gente deu uma fortalecida na nutrição do sistema. Aqui é a batata doce, a gente acha que vai remover. As tilápias comem essas folhas, então a gente pode tirar e colocar. Provavelmente é isso que eu vou fazer. Mas como eu estou sem o decantador, se eu colocar isso aqui vai entupir a bomba. Então, por enquanto está sem. Aqui, ó, vocês acompanharem, está dando uma descarga nesse momento, está funcionando muito bem. Um outro problema que a gente teve e a gente não falou, já aproveitar aqui a gente vai falar, tá vendo que esse cano aqui, ele é largo? Então a gente tem espaço para enfiar a mão aqui e dar uma manutenção. O que a gente fez antes é que o cano era muito próximo desse cano aqui do meio. E a gente não tinha como dar manutenção, qualquer entupimento, qualquer coisa, a mão nem entra direito. Então tem que ser um cano que dê espaço para você enfiar a mão e mexer. Esse aqui é até exagerado, né? Esse aqui é 250 milímetros, não precisa ser isso. Mas 200 milímetros, 150 milímetros, você já tem um espaço bem melhor, né? Esse aqui é um cano de 75. Então você coloca aqui uns 150 já é o suficiente para você poder mexer, né? Ou 200 milímetros é melhor ainda, tá certo? A gente vai mostrar aqui rapidamente, a gente tem planta em vaso também, viu gente? A gente planta em vaso aqui também. Aqui a água. Vocês vão poder acompanhar, deixa eu pegar com a outra mão aqui, vocês desculpem. Completamente escura a água, tá vendo? Ó? Poucos milímetros para dentro, você não vê a água está suja. Se a gente pegar a água, vai ver que ela tem resíduos dentro dela. Tá vendo? Tá dando para ver, sujeira. Bastante sujeira, porque não tem um decantador aqui, né? Como é que o nosso sistema funciona? Ele capta a água aqui pelo meio, tá vendo? Ela passa aqui, vem pelo cano, passa direto e entra nessa bombona que a gente tem. Essa bombona tem 120 litros e a gente colocou a bomba aqui dentro. Então a bomba, ela capta a água aqui e joga para a maceta. Da maceta está voltando por esse cano, tá tudo meio na gambiarra, viu gente? A gente vai melhorar isso. E ela entra aqui, circula, mas ela não tem um decantador aqui, né? Você vê que não tem uma torneira aqui embaixo. Aqui a gente tem a água que vem direto da rua, ela tem uma boia. Está escuro aqui, vocês não vão conseguir ver, mas a gente tem uma boia. Aí a boia. A gente tem essa boia. E essa boia, então, a água diminuiu. O fluxo da água aqui, alguma coisa, ela já joga água no sistema, então não seca, não tem problema de falta de água. Mas a gente tem um problema muito sério. Um outro problema que a gente enfrentou aqui, tá vendo a água quase transbordando aqui, ó? Qualquer entupimentozinho nesse cano, qualquer dificuldade da água passar por aqui, às vezes uma tilápia vinha, ela parava aqui no meio desses canos. O que acontece? A água transborda, certo? Por quê?
Porque se vocês olharem aqui, ó, acabei jogando água no chão aqui, gente. Tá muito próximo do nível, olha aqui como é que ela tá logo aqui, ó. Muito próximo do nível de captação, então ela sobe muito. O certo para esse tipo de caixa d'água de 1000 litros é fazer o furo embaixo. A gente vai mostrar, a gente vai refazer isso. Nessa outra aqui, a gente fez em cima. Por quê? Porque aqui é tudo reto, a gente conseguiu fazer um espaço maior aqui em cima. Esse espaço maior permite, então, que a água, mesmo com um certo entupimento, ela vai subindo, subindo, mas ela tem um espaço grande aqui. O que não acontece, por exemplo, aqui. Qualquer coisa que sobe aqui, ela transborda aqui. E várias vezes a gente chegou aqui transbordando a água ia para a rua, chegava na rua, cheio de água na rua. O pessoal achando que a gente estava jogando água fora e não é, na verdade, é porque transbordava aqui. Então, um cuidado muito grande que a gente tem que fazer. Aqui é a nossa cama de cultivo. A gente vai tirar essas tranqueiras daqui, essa sujeira toda, e vai refazer, vai colocar aquela de 1 metro por 1 metro, ela vai caber exatamente aqui. Depois a gente vai ter outra finalidade para essa cama de cultivo de 100 litros aqui. Ela é bem alta, então ela vai permitir fazer um outro sistema sem ser com argila expandida, que fica muito bom. Então a gente agradece a todos vocês aqui que participaram com a gente nesse sistema de aquaponia nosso. Vários problemas que a gente teve aqui, porque a gente ainda está reformando aqui, né? A gente ainda está passando por reformas aqui. A gente agradece a todos vocês nos acompanharem, porque com o tempo aqui a gente vai mostrar soluções, coisas novas aqui para a gente poder desenvolver, tá? Dá um like aí se você gostou, ajuda o canal, porque isso compartilha o conhecimento, né? Vocês podem deixar um comentário, a gente vai tentar responder todos os comentários. Você vai ver que a gente não costuma responder, viu, gente? Mas a gente vai tentar agora responder os comentários do canal. Então, paz para todos.